redes sociais. Fala conosco, nos instrui em relação ao nosso propósito. Precisamos entender, Senhor, o teu propósito em nossas vidas. Estamos com o coração aberto, Senhor, para ouvir a tua voz. É o que eu te peço em no nome de Jesus. Coloca aí para a gente na tela, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Quero que você preste muita atenção aqui no nosso versículo-chave. Você que está com a sua Bíblia, marque aí. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas a criação, pois nele, vamos ler junto esse aqui que é o mais importante desse tema aqui, vamos ler junto? Pois nele foram criadas todas as, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para... Quem pode glorificar a Deus aí? Aleluia. Amados, presta aqui esse livro, por gentileza. Existe um livro de um autor chamado Rick Warren. Geralmente, quando eu ministro um curso, e o Rodrigo já foi aluno desse curso aqui na igreja, eu trago alguns ensinamentos. Isso aqui, a Maria Eduarda já está aqui, eu dei recentemente para ela que está lendo, peguei de volta lá. E chama-se Uma Vida com Propósito. Se você ainda não leu esse livro, compre esse livro, ele é bem barato, e leia esse livro. Esse livro, ele mudou. Muitas pessoas me pedem indicação, certamente esse livro aqui, ele mudou muito a minha maneira de viver em relação a propósito, em relação a muitos insights da Bíblia. Esse livro, ele é baseado na Bíblia. Ah, pastor, mas e a Bíblia? Irmãos, nós não estamos discutindo aqui, a Bíblia ela é soberana, é a palavra de Deus, mas isso não impossibilita de nós termos um livro, um best-seller. Isso aqui é um best-seller, talvez um dos livros aí dos últimos 20 anos, talvez o livro mais lido é Uma Vida com Propósito. Se você não leu, leia, certamente ele irá trazer uns insights muito bons para a sua vida. Então, hoje o tema é: qual é o meu propósito? Você já parou para pensar nisso? Será que eu estou vivendo de fato o meu propósito? A gente olha e muitas das vezes fala assim: olha, um grande piloto como Ayrton Senna, esse homem, ele viveu o propósito dele. Às vezes a gente olha assim: olha, um grande médico, aquela Madre Teresa, né, Paulo? Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher que salvou centenas de pessoas ali, cuidou de pessoas, sem muito recurso, sem muita aparência física, ela encontrou o seu propósito. Então, às vezes nós olhamos, né, olhamos no espelho e conseguimos identificar pessoas que cumpriram o seu propósito. Mas e se eu perguntar para você, você está vivendo de fato aquilo que Deus te chamou para viver? Você está sentindo isso ou você não está sentindo isso? Eu tenho relatos, periodicamente, de pessoas que se deparam com essa pergunta: pastor, eu não sei, não consigo entender porque eu estou, né, olha aí o eu estou longe, eu não consigo viver o meu propósito. E aqui Deus colocou no nosso coração no início dessa série. Eu já estava querendo falar desde o início. O irmão Paulo está me ajudando ali, falou: não, deixa mais para lá, para o meio da série. Então, essa aí hoje é o nosso tema. Então, deixa eu tentar passar aqui. Tá ligado? Já liguei aqui. Vamos lá. Isso. Já acho que passou muito aí, não? Esse é o primeiro? Vamos lá. Agora. Olha aí o eu. O que eu quero ser, o que eu deveria fazer, como
com a minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro. A gente sempre tenta buscar o nosso propósito, né, a nossa missão de vida no eu, mas o que é que eu deveria fazer? E às vezes a gente começa a olhar pela janela, olhar inclusive pela janela do Instagram, e falar, olha, talvez aquele ali seja o meu propósito. Porque eu vejo felicidade, né? Muitas pessoas escolhem as suas profissões quando alguém dá muito certo, e eu, às vezes o seu ministério, olha, eu penso que ser pastor é algo bom. Eu vejo o pastor ali ensinando, eu vejo o pastor ali na frente, né? As fotos do pastor estão aí na internet, os vídeos estão, então é bom. Só que quando a gente olha por essa ótica e a gente pensa que aquele também pode ser o nosso propósito, a gente acaba esquecendo de todo o resto. Qual é o restante? É o gabinete, são as visitas aos doentes, é o amar, é ter paciência com aqueles irmãos que te esperam para fazer fila de oração aqui, lá fora, quando você chega na sua casa. Tem que ter o amor. E não adianta você exercer ministério sem amor. Então, o nosso propósito está bem relacionado com aquilo que o nosso coração arde, irmão. Sim. Por exemplo, uma médica. Uma médica, ela não pode ter medo de sangue, ela não pode olhar ali, quando eu estudei anatomia, quando eu fiz biologia, e nós ali dissecávamos cadáver humano, descobri que a pessoa depois que morre, o cabelo, é assustador, viu? O cabelo da pessoa depois que morre continua crescendo, porque a gente ia dissecar, no outro dia a pessoa estava cabeludo lá, o morto. E a gente, sangue de Jesus tem poder. Não precisa repreender. É porque o cabelo do morto, ele continua crescendo mesmo. E o professor, ele nos instruiu em relação a isso. Então, é sempre o eu. Mas essa frase aqui é interessante. Ela diz assim, viver é deixar Deus, ele nos usar, né? Deus usá-lo para os seus propósitos. E não você usar a Deus para o que deseja. Então, isso aqui, irmãos, é uma chave. Isso aqui, para a nossa vida, a gente muitas das vezes quer alcançar e a gente quer fazer ponte de Deus. E isso aqui, quando a gente fala em campanha, quando você usa, às vezes Deus usa pessoas, lá no curso de Direito, um filósofo, um professor, ele mudou também a minha perspectiva, a minha visão. Quando ele trouxe um livro, e esse livro ele falava assim, cuidado para você não estar usando pessoas para alcançar o seu propósito, seu objetivo. Só que pior do que nós usarmos pessoas, é quando nós usamos Deus para alcançar propósito. Deus, eu vou na igreja fazer uma campanha X. Deus, eu vou fazer 7 dias de campanha para o meu casamento. Eu vou fazer assim por conta de uma chave de um carro. Deus, eu estou fazendo a tua obra, mas o Senhor me dá em troca, eu penso que o Senhor vai me ajudar em tal coisa. Então, o grande segredo aqui, eu quero que você deixe essa frase aí, viver é deixar Deus usá-lo para os propósitos celestiais, e não o seu. Isso aqui é fantástico, irmãos. Porque às vezes nós queremos viver o nosso propósito, e nós queremos usar a Deus para que esse propósito que a gente acha que é o eu, para que assim se consolide o nosso propósito. Então, quando nós deixamos Deus nesse barco, quando Deus fala, você se coloca aqui na posição pacífica, Deus, me usa. Tem um louvor, e eu acho que eu vi isso também numa pregação, de um pastor, e eu achei interessante, eu posso fazer essa oração. Eu não sei quem foi esse pastor, que ele falou assim, Deus, não faz nada nessa geração sem contar comigo. Essa é uma oração boa de se fazer. Deus, não faça nada em Brasília, não faça nada em Águas Claras, não faça nada, Senhor, sem contar comigo, sem me usar. Isso aqui é uma oração linda de ser feita. A gente pode fazer essa oração, a gente pode começar por essa oração. Deus, para cumprir algum propósito seu, um propósito do reino, conte comigo. Amém, igreja? Então, cuidado, para muitas das vezes,
a religião, estava falando aí, pastor Maildo, seja aqui, pastor Maildo, aqui na frente com alguns pastores, por gentileza. Pastor Maildo, ele é pastor lá no Pará. Nós estávamos falando que hoje a igreja, ela tem sido uma plataforma, uma catapulta, irmãos. Cuidado, homens e mulheres de Deus, cuidado. Muitas das vezes a igreja, ela se transforma em uma catapulta, em uma plataforma de autopromoção e interesses pessoais. Eu quero que você entenda isso, membro da nossa igreja, de uma vez por todas. Igreja não é para nossa autopromoção. Igreja não é lugar de negócio, mercado, mercadoria, vendas e lobby. Não é para isso, irmãos. E nós temos visto impérios se levantando. Impérios que passam, né? Famílias. Eu falo império porque são famílias que vão passando de famílias para netos, de netos para bisnetos. São verdadeiros impérios. Igreja, amados, igreja jamais pode ser essa plataforma da autopromoção. É por isso que eu, pastor Marcelo, eu faço questão de trabalhar. Ainda há pouco eu estava lá no Lago Sul, trabalhando. E isso me ajuda muito. O meu dízimo ajuda aqui também na igreja. O nosso dízimo, o pastor trabalha, pastor Laci, pastor Neves, nossos pastores, todos trabalham. E à noite nós estamos aqui servindo e usando a nossa força para que Deus cumpra o seu propósito em Águas Claras. Então preste atenção nisso, cuidado com isso, não foi falta de aviso. Ainda o pastor Rick Warren, ele diz assim: você não é um acidente. Isso aqui é muito interessante. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é acaso da natureza. Seus pais podem não ter planejado o seu nascimento, mas eu quero te dizer que Deus certamente planejou. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu quero te dizer, amado, que você não é um acidente. Eu concordo plenamente com esse autor. Nós não somos um acidente, um acaso. Às vezes as pessoas estão em depressão, triste, porque olha, eu acho que meu pai gosta mais da minha irmã, meu pai gosta mais, eu fui um acidente. Não, amados. Existe um propósito maior. Existe um propósito celestial. Você não é um acidente. Eu quero que isso mude aí a tua forma de pensar. Eu quero que isso faça você levantar a sua cabeça. Deus, ele tem um propósito muito lindo, muito específico na minha vida. Você pode dizer isso? Deus, eu não nasci através de um acidente. Eu não fui um acidente do acaso. Porque, amados, a ciência, ela tem preconizado, ela tem estabelecido que nós somos oriundos de um acidente. E eu estou dizendo aqui em nome de Jesus, entenda, você não é um acidente, você não é obra do acaso, você estava nos planos de Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, quando eu penso dessa forma, que eu faço parte dos planos de Deus, irmãos, Satanás tem que sair da frente, porque eu ando com a cabeça erguida. Peraí, eu sou filho de Deus, Deus pode permitir que eu passe por alguns desertos, mas se eu entendo que eu sou filho, eu não sou obra do acaso, e Deus certamente tem um projeto, você anda mais seguro, anda de cabeça erguida. Se Cristo comigo está, eu irei. É assim. Você entende que isso muda tudo? Você entende que isso muda tudo? Sim ou não? Deus está dizendo com você, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Deus tem um propósito para você. Você que está aí me assistindo na internet, você que está triste, você que passou aí por um burnout, você que está esgotado, você não está me assistindo por um acaso. Você não é um acidente. Deus certamente, ele tem um propósito bem maior. Talvez você não tenha entendido, mas eu estou aqui para dizer, Deus tem um propósito eterno para você. Então, nós não somos um acidente, mas é interessante que existem, basicamente aqui, o autor, ele elenca 5 propósitos do cristão. E todos nós já sabemos
disso. Nós sabemos, amados, que nós devemos adorá-lo. Você tem dúvida disso? Que as aves do céu cantam para ti, as folhas do campo. Ninguém sabe esse louvor? É só da minha época, 1700. As aves do céu, as flores do campo. Ninguém sabe, né? Só os mais antigos. Quem sabe essa música? Levanta a mão. O que foi? Não é lá do Pará só não. Levantaram as mãos lá atrás. Esther, fica quieta aí. Então, o Salmo 150, ele fala disso. Nós precisamos entender que nós nascemos para adoração. Irmãos, quando as pessoas falam assim, mas para quê? Deus é carente, já me falaram isso. Por acaso, pastor, Deus é carente que precisa? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você adora, o benefício não é para Deus, o benefício é para você. Quando nós adoramos, o nosso coração fica em paz, nós estamos conectados ao Altíssimo. E eu já falei que nós estamos ali recebendo a seiva elaborada. Então, propósito. Será que nós cumprimos esse propósito da adoração? Sim ou não? Irmãos, a adoração através do louvor. Muitas das vezes eu chego cansado aqui e esse ministério de louvor começa aqui, levantando as mãos, adorando. Irmãos, vai me renovando. A adoração, ela renova o nosso espírito, ela nos promove, ela nos coloca mais perto do Senhor, ela faz você desconectar com os teus problemas. Esse é o propósito aqui da adoração. Então, Deus não é carente, mas nós precisamos adorá-lo. Ele fala também da comunhão. Nós não somos uma ilha, nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter comunhão. Nós estamos aqui para ter essa comunhão. Meu irmão, a paz do Senhor, você chama de meu irmão, toca na mão desse irmão, dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro nesse irmão, e está aqui, muitas das vezes sai daqui, come um churrasquinho, vai lá na minha casa, vamos fazer uma cela, vamos orar junto, passa um WhatsApp. Nós precisamos. Então, eu quero falar com pessoas aqui que têm essa dificuldade. Eu tenho pessoas aqui na igreja que têm essa dificuldade. Mas, irmãos, a comunhão, ela é uma semente. E ela é uma via de mão dupla. Não espere alguém chegar em você para ter comunhão. Chegue em alguém, plante. Irmão, Pai do Senhor, como é que se chama ali? É Suede, é seu nome? Suede, o pastor fica falando aí de você, quero te conhecer melhor. Como é o seu nome? É Maildo? Maildo, pastor, você é lá no Pará, plante, comunhão. Ela é uma via de mão dupla. Nós precisamos plantar. Porque se você quer colher amizade e o amor, nós falamos que não é um sentimento. O amor e amizade são ações. Você apenas reage àquilo que foi plantado. Você vai colher. Então, às vezes nós estamos, vida, azar, ninguém gosta de mim. Mas o que é que você plantou na comunhão? O que é que você plantou em relação a aperto de mão, abraço, a generosidade? Então, de uma vez por todas, não seja essa ilha. Amém, igreja? Ele fala então da adoração, fala da comunhão, discipulado, nós lembramos aqui, já falamos do discipulado. Discipulado, ele não começa aqui no nosso discipulado domingo e acaba 6 meses depois. O discipulado, ele começa quando nós aceitamos Jesus, começamos a aprender da palavra de Deus, e nós vamos ali sendo discipulado, e muitas das vezes discipulando também. Como é que está a tua vida de crescimento? Porque ele elenca aqui de forma muito precisa esse propósito do cristão. Você não pode parar. Você é aquele crente que tem o mesmo versículo, o Senhor é o teu pastor, viu? E nada te faltará. Mas você fala isso há 300 anos? Como é que anda esse discipulado, esse ensinamento? Como é que anda o teu crescimento, irmãos? Como nós temos crescido aqui nessa igreja? Como Deus tem se revelado através de palavras no domingo, na quarta-feira? Como nós temos tido ensinamento, alimento? Mas não pode só você se alimentar aqui. Você precisa também estar na sua casa, acompanhando, refletindo, meditando. Amém? Além do discipulado, ministério. Não, quem tem ministério é pastor, não. Deus, ele tem um propósito, ministério para cada um. Intercessora, mulher que ora,
Às vezes você tem uma palavra, pastor Wilson. Às vezes, irmã Conceição, já aconteceu isso. Eu vejo a irmã Conceição orando e a pessoa chorando. Já aconteceu, não foi, irmã Conceição? A pessoa chorando. Que isso? Ministério de intercessão. Às vezes, tudo que nós precisamos, irmãos, é liberar uma palavra na vida de alguém. Hoje eu atendi um grande advogado que foi me contratar lá no escritório. E aí eu falei, olha, dá para fazer todas as causas que nós pegamos, nós ganhamos em relação a isso. Aí eu mostrei para ele, falei, olha, eu acho que eu vou pegar. Falei para ele, eu vou pegar. Aí quando acabou, fiz o contrato, falei, olha, fica tranquilo isso aí, eu já ganhei em todas as instâncias, isso aqui é fácil. Falei, é mesmo? Aí ele falou assim, agora você ora por mim, e se jogou em cima da mesa. Falou assim, agora você ora por mim, se jogou assim. Aí eu peguei assim, falei, Senhor, abençoa teu servo o casamento. Aí Deus foi ministrando no meu coração, que era para eu orar, né? Falei, Senhor, abençoa o casamento do teu servo. Visita, meu pai, sua esposa. E fui falando, Deus ministrando ali. Irmãos, foi uma apoteose da presença do Espírito Santo. O nosso ministério, ele vai nos acompanhar no nosso trabalho. O nosso ministério vai acompanhar nas nossas ações. Amém, igreja? Evangelismo. Nós somos eternos. Esse é evangelismo. Nós somos o livro que o mundo lê. Muitas das as palavras o vento leva, mas as nossas ações arrasta o quê? Multidão. Então, ele elenca de forma muito precisa. Mas interessante, afinal de contas, vamos lá. Por que motivo, pastor? Chegamos aqui no ápice da pergunta. Mas por que motivo nós estamos aqui? Qual motivo esse nós reunimos, adoramos a Deus, discipulamos, evangelizamos, temos comunhão? Qual o motivo? Eu gostaria aqui de mostrar a Colossenses, onde nós chegamos. Aqui responde, e essa é uma chave, pega aí a nota. O propósito de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Porque tudo, diga comigo, absolutamente tudo. Olha que a Bíblia é perfeita. Porque tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, não deixa brecha. Visível ou invisível, todas as... Olha, repetindo aqui para reforço. Todas as coisas começaram nele, e nele encontra o quê? Então, você quer achar seu propósito? Você quer achar? Diga, eu quero, pastor. Você precisa ir na origem. Diga comigo, eu preciso buscar na origem. O livro, ele menciona que quando algum inventor, por exemplo, essa televisão aqui, ela dá problema. Nós precisamos consultar o quê? O manual. Quem escreveu o manual? O dono da invenção. E quando nós precisamos, então, saber, nós vamos lá no manual. Quem escreveu foi o dono da invenção. Então o livro ele traz. Se você quer saber o seu propósito, você precisa também ir lá no dono do manual. No seu caso, quem foi que fez você? Jesus. Jesus, ele estava lá no início. Ele está, como a Bíblia está dizendo assim, nos céus e na terra, nas coisas visíveis e invisíveis. Nós precisamos então ir nele. Nós precisamos então consultar o inventor. Olha que coisa mais interessante. E às vezes as pessoas, Senhor, eu não sei, amiga, me conta aqui, o que é que eu sou bom? Às vezes você se pergunta isso, o que é que eu sou bom? Eu queria achar meu propósito. E eu posso te dizer que se você dobrar o seu joelho, e você consultar, porque absolutamente tudo nos céus e na terra, e consultar o Senhor, certamente Ele irá te revelar. Mas existem basicamente, pastor, dois propósitos. Existe o nosso propósito, e existe o propósito que eu chamo de propósito maior. O propósito menor é o nosso, é o meu eu, o que eu quero, o que eu penso, o que eu posso. Mas existe um propósito maior, que é o propósito de Deus. Então, a questão não é você. O propósito da sua vida é muito maior que as suas realizações pessoais. Eu vou repetir aqui. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito, ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que a sua família, sua carreira, ou mesmo o seu mais ambicioso sonho e aspirações. Pastor, isso aqui não é forte? Não, irmão, isso aqui
foi na veia. Isso aqui é uma chave. Então, muito maior do que as nossas ambições, os nossos sonhos, até maior, muito maior que a sua família, o nosso propósito com Deus, ele está acima da minha carreira jurídica, em cima da minha carreira como enfermeiro, como psicólogo, em cima da minha, está muito maior. Você entende como é importante nós estarmos antenados a isso? Hoje Deus está entregando muitas chaves aqui. Porque se nós estamos buscando o reino, o propósito em primeiro lugar, meu querido, te prepara. Se você está buscando Deus em primeiro lugar, te prepara, porque você não está servindo então a igreja, você não está usando de ponte o evangelho, você não está usando de ponte o cristianismo, você não está usando de ponte a religião cristã. Então é nessa hora que Deus vai ver a tua motivação, falar: eu vou abençoar meu servo, eu vou abençoar minha serva. Assim você encontra na Bíblia todos os homens que buscaram a Deus. Então nada tem a ver com as tuas idealizações, com os teus sonhos. Mas pastor, e o que é que tem a ver então? E aí foi montado aqui o plano de Deus. Todos nós já conhecemos, nós já vimos aqui, já pregamos sobre os 7 pactos aqui, ou as 7 alianças. E aí colocaram até o Márcio ali, ó, felizinho, cabeçudinho, viu, Márcio? O menino falou que era você ali, viu? E aí, pastor, onde começa? Onde começa? No primeiro pacto. O pacto que é o pacto da redenção, chamado o pacto eterno. É interessante que ele começa na eternidade e ele também termina na eternidade. Então, Deus, ele tem um plano perfeito. Diga glória a Deus. Eu vou repetir. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito perfeito para cada um de nós, queridos. Nós já lemos o Apocalipse e nós sabemos como é o final. Às vezes as pessoas falam: eu não vou ler o Apocalipse, eu tenho medo. Não, irmão, nós já lemos e nós já sabemos. Eu li a Bíblia toda, várias vezes, eu já sei do final. Então, alivie seu coração. Deus, ele tem um propósito maior. Nós sabemos do primeiro pacto, o pacto eterno, começou lá, o pacto da redenção. O segundo, que foi ali no Éden, com Adão, nós já sabemos também essa segunda aliança. O pacto com Noé, a promessa ali para Noé, que Deus não iria mais destruir a terra daquela forma. O pacto de Abraão, que foi ali, iria fazer de Abraão, muito populoso, iria herdar a terra, e dele sairia várias nações. Existe também o pacto do Sinai, feito lá no Monte Sinai, com Moisés, onde foi entregue ali os mandamentos, aquela aliança com o Senhor. E também o pacto feito com Davi, onde da sua descendência iria ali gerar a questão do Messias. E esse acaba o pacto aqui, lá na eternidade, mas através do principal que anulou todos os outros pactos, é o 7º pacto, que é o pacto o quê? O pacto perfeito. Foi o pacto de Jesus Cristo, edificado por Jesus. E esse aqui anula todos os demais. É interessante que aí na ilustração existe todo esse processo, e ali, eu até pedi para colocar a ponte, porque é através de Jesus. Então é essa cruz que vai fazer a ponte para que a gente alcance a eternidade. É através desse pacto perfeito, é através de Jesus que nós vamos novamente ter essa aliança, desse pacto perfeito. Então, entenda de uma vez por todas, os planos de Deus, verdadeiramente, eles são muito maiores do que os nossos planos. O plano na eternidade, quando nós chegarmos na eternidade, de falar: mas eu me preocupava com isso. Quando nós chegarmos lá na eternidade, falar: oh Deus, cheguei na eternidade, lindo, que plano maravilhoso, plano eterno. E aí você pode lá lembrar, falar: mas eu me preocupava com tão pouco. Então, quando nós temos esse propósito de olhar por visão aquilo que nos espera, certamente o nosso coração, irmãos, ele fica mais tranquilo e mais seguro
Amém, igreja? Então, sendo assim, qual é o meu propósito como cristão? Como é o nosso propósito como cristão? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Pois nem mesmo o Filho do homem, Jesus Cristo, veio para ser servido, mas para servir, do grego, diáconos, e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele demonstrou várias vezes através da questão do lava-pés, através de servir os seus discípulos, serviço. O nosso propósito, ele passa por serviço. Eu vou repetir, o nosso propósito, o teu propósito, pastor, hoje eu não vejo eu servindo em nada. Cuidado, você pode estar longe do seu propósito. Jesus, ele é o nosso perfeito exemplo de diácono, de serviço. Amém, igreja? Então nós podemos servir a nossa igreja, podemos servir a nossa casa, podemos servir a nossa comunidade. O grande problema é que muitas das vezes nós não estamos servindo nenhuma área dessa, por simplesmente sermos egoístas, sermos egocêntricos. É o meu propósito, é o que eu estou agora, os coaches eles falam disso, o resultado, o meu resultado, o que eu consigo produzir. Não, amados, é o que eu consigo produzir em relação à vida de pessoas. O que é que eu consigo gerar como servo? Eu pedi para o pastor Amaildo, falei, pastor Amaildo, o senhor volta lá para o Pará, para a ilha de Mosqueiro, onde ele é pastor, e eu quero que o senhor faça um grande projeto com crianças. O senhor vai servir crianças, porque isso certamente é o seu propósito de vida. Então, pois somos criação, olha só, eu encontrei isso aqui, mandei, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós fomos feitos para isso, para essas boas obras. Sendo assim, qual é o meu propósito como cristão? Responde aí, igreja. É ser servo, é ser diácono. Quando nós entendermos isso, irmãos, que isso é uma plantação, isso é plantar semente, ser diácono. Quando nós vemos ali pessoas servindo a Deus lá naquela portaria, e são pessoas ali altamente capacitadas, pessoas que têm ali um grau de instrução, pessoas que estão aqui na cantina servindo a Deus também, pessoas que estão aqui no altar servindo a Deus ali na portaria. Não é, irmão, desmérito servir ali, servir lá no nosso novo estacionamento, servir na cantina, não. Importante é nós sermos diáconos, importante é nós estarmos em propósito e servir. E eu posso garantir para você mais uma vez, em relação a ser servo, o mais beneficiado somos nós, irmãos, quando nós servimos, quando nós saímos ali dos hospitais, quando nós oramos por alguém. Hoje, quando aquele homem importante falou, agora ora por mim, se jogou em cima da mesa de reunião, aquilo eu ganhei a minha tarde. Ali foi o momento do meu dia de trabalho mais produtivo, porque eu pude, através de uma oração, servir. Então, quando nós servimos, quem sai ganhando somos nós. Amém, igreja? Quando você serve, Deus, ele tem um paradoxo. Certamente existe ali um depósito de alegria no nosso coração. Então, na prática, quem e como eu devo servir? Vamos lá para a prática? Primeiramente, servir a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós somos diáconos, estamos servindo. Como, pastor? Amando a Deus. Quando nós amamos, o amor, então ele se manifesta através de ações. Então, deixa de lado o pecado, a vida que eu já tinha, já não tenho mais. Eu amo a Deus através das minhas ações práticas, através do relacionamento com Deus. Não adianta eu dizer que amo sem a prática do relacionamento. Eu dobro meu joelho, eu oro, eu estou na minha igreja servindo a Deus, lá no estacionamento, ou aqui servindo uma água, mas isso é relacionamento com o Senhor. Eu estou aqui orando, buscando o Senhor, estou me relacionando com Ele. E auxiliando também na igreja. E como eu sirvo ao próximo? Também, irmãos,
como nós amamos a Deus, também amando, amar o próximo através de ações. Evangelizando é uma forma também de amor. E ensinando, olha esse tripé aqui, amando, evangelizando, ensinando, que é pregando a palavra de Deus. Isso você pode separar um versículo, mandar para alguém. Às vezes você fala assim, não vai fazer diferença. Experimente separar um salmo e servir a sua família com salmo. Eu tenho certeza que vai alcançar pessoas. Experimente pegar no Instagram e colocar uma palavra sua lá. Pega lá, liga a câmera lá. Fala, olha, nesse dia, no início, irmãos, é difícil. Você olha a sua voz, você não gosta da sua voz. Pega lá, liga a sua câmera, fala assim, começa ainda que seja, eu peço um dia abençoado para a sua casa, para a sua família. Pronto, amanhã você acrescenta mais uma palavra. Eu espero que esse dia seja abençoado, produtivo, que Deus te abençoe e te guarde. E isso você vai desenvolvendo a fala através ali das plataformas. Experimente fazer isso. Experimente colocar um versículo. Você pensa que não? Irmãos, hoje a evangelização talvez mais eficaz, se os pastores atentarem, eu estou escrevendo um livro chamado Líder Intencional, eu estou colocando isso no livro. Se os pastores perceberem que essa ferramenta, as redes sociais, são uma das formas mais poderosas de evangelização, eles vão entender, e logo, logo, todas as igrejas, essas igrejas que entenderem isso, estarão lotadas. Ah, pastor, mas é fácil, porque o senhor é um público. Mas, irmãos, eu estou plantando nas redes sociais aí há muitos anos. O Facebook me denuncia. Ele coloca lá, 9 anos atrás, uma publicação sua, 10, 12, 15. O Facebook tem implantado há muitos anos. Mas comece, plante, evangelize, mande um versículo para alguém. Pegue o versículo da igreja. Ah, pastor, não tenho. Pegue, irmão. Nós já fizemos aqui mais de 300 devocionais. Eu fiz. Pega o devocional lá da igreja, encaminha para alguém. Isso é evangelismo. Amém, querido? Amém? E ensinando. E aí Lucas diz assim, então lhe disse Pilatos, logo tu, que és o rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Quando Pilatos confronta Jesus, tu não és o rei? É tu que és o rei? Ele falou, está dizendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, Pilatos. Ele fala assim, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. O que é isso, pastor? O que significa isso? Significa que o nosso mestre, Jesus, ele tinha o seu propósito muito bem definido. Ele sabia, desde o início ali do seu entendimento, ele sabia muito bem, de forma definida, para isso que eu vim e eu nasci aqui ao mundo. Então, é importante o que nós estamos aprendendo hoje, o que Deus tem aqui derramado sobre os nossos corações, o que nós precisamos é entender esse propósito. Quando você entender esse propósito, todo esgotamento, toda a ansiedade, ela sai da sua vida. Porque quando nós vivemos o nosso propósito, nós entendemos que pode estar difícil hoje, a tempestade está difícil, as coisas não estão tão boas, mas se nós estamos vivendo o nosso propósito, nós já estamos olhando por visão e nós conheceremos que lá na frente, o Deus Todo-Poderoso, Ele já viu, Ele já foi lá na frente, Ele já está lá na frente, há muito tempo, muito antes do que qualquer um de nós. Amém, igreja? Para finalizar, a vida cristã não é isenta de desafios e exaustão, mas é marcada pelas forças que encontramos em Cristo e pelo propósito divino que nos guia. Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele é um servo de Deus, que ele entendeu o seu propósito. Paulo, ele, com essa pequena frase aqui, esse pequeno versículo, ele falou, olha, eu combati. Nós sabemos que tem desafios. Paulo entendia, talvez esse versículo aqui vai esclarecer aquilo que não esclareceu até agora. Paulo, ele sabia que teria luta. Falou, olha, eu passei por luta.
talvez você que me assista esteja passando por talvez a maior luta do seu casamento, talvez a maior luta na tua saúde, mas isso faz parte do processo, amém? Isso aí faz parte do processo, isso faz parte do propósito. Ele fala, olha, combati o bom combate, lutas terão, mas ele fala também, olha, eu comecei a carreira, mas eu encerrei. O problema do cristão é que ele começa as coisas, hoje eu vou me dedicar, 2024, eu vou ser um cristão melhor, eu vou me dedicar à leitura da palavra. Ele começa muitas coisas, e nós temos esse problema, nós começamos as coisas, mas nós não terminamos. Deus está dizendo, a partir de hoje, tudo que você começar, termine, vai até o final. Fica de pé, igreja. E ele fala assim, eu guardei a fé. Irmãos, ele combateu, ele começou e terminou, mas existem pessoas que começaram e não guardaram a fé. E ele está dizendo, eu fui diferente, eu guardei a minha fé. Naquele grande dia, você vai poder entrar no gozo do teu Senhor e dizer, Senhor, eu guardei a minha fé. Eu guardei. Quem pode dizer isso? Levante a sua mão. Você pode dizer isso, Senhor, até hoje eu tenho guardado a minha fé. Tem sido muitos os desafios, Senhor. Tem sido muitos os desafios. Os combates têm sido travados. Mas eu tenho guardado a minha fé, Senhor. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu sei que existem, Senhor, pessoas que estão sendo alcançadas e outras centenas de milhares serão alcançadas através